Olá! No ar, mais um passeio pelas antigas veredas. Hoje o nosso convidado é o pastor Fulton Nogueira. E o tema a respeito do qual nós conversaremos hoje é um tema bastante interessante. Nós falaremos acerca das raízes do protestantismo brasileiro. Pastor Fulton Nogueira, como é que tudo aconteceu? Como é que realmente o protestantismo chegou ao Brasil? Não foi de uma vez. Historicamente, a gente nota que teve tentativas. A primeira tentativa foi logo depois da descoberta do Brasil, logo depois da colonização por Tomé de Souza. Em 1550, mais ou menos, Villegagnon, um almirante da França que estava sem posto de comando lá, conseguiu do rei uma autorização para vir ao Brasil fundar o que ele chamava de França Antártica. O rei da França daquele tempo estava magoado com o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas entre Portugal e Espanha. E ele, se julgando o mais devoto fiel do Papa, por que o Papa não o incluiu? Porque a França estava num período difícil comercialmente falando. Uma das razões, comercialmente, a parte comercial da França estava muito ruim. Então ele conseguiu autorização do rei e secretamente ele entrou em contato com o almirante Coligny, que era um huguenote era até. um huguenote, e tudo indica que fazia parte do Conselho da Igreja de Genebra, porque Coligny apresenta o plano na Igreja de Genebra e eles acharam interessante, porque podiam arranjar um território onde estivesse longe de perseguições. E Coligny fez um pedido que Calvino selecionasse algumas pessoas para vir para cá. Calvino selecionou 14 artesãos da igreja dele e mandou junto com esses artesãos 3 pastores. Um dos pastores, quando chegou aqui, um dos pastores imediatamente voltou com o próximo navio. Villegagnon arranjou uma desculpa para ele verificar uma coisa lá e despachou. Os 2 pastores que ficaram aqui foram extremamente perseguidos por Villegagnon. É isso que eu gostaria de destacar melhor, ou de caracterizar melhor para o nosso telespectador. Qual era a posição teológica de Villegagnon? É meio complicado a gente dizer hoje qual que era a posição teológica, porque ele se dizia reformado. Sim. Mas quando chegou aqui, ele começou a implicar com os pastores reformados, especialmente tomando como base um filósofo, um teólogo católico chamado Duns Scotus, registrado por mais de uma pessoa, que ele punha objeções a coisas como Santa Ceia, como batismos e outras coisas mais, picuinhas. Na realidade, o que ele queria era fazer com que todo mundo voltasse. Ele estava interessado no dinheiro que Genebra ajudou para comprar os navios e chegarem aqui. Então, até os artesãos poderiam ficar. Mas quando ele percebeu que a fé dos artesãos também era fraca, era reformada, começou a persegui-los. E acabou matando quase todos. Alguns voltaram em outro navio madeireiro. 2 deles fugiram para... Aliás, não, 4 deles fugiram para o continente, que eles estavam numa ilha na Baía da Guanabara, que hoje na realidade, foi anexado ao continente, onde está a base militar lá. Que era o Forte Coligny. Na realidade, hoje é conhecido como Forte Villegagnon. Forte Villegagnon. Agora, um outro nome de bastante destaque nesta empreitada foi exatamente Jean Delery. O que o senhor tem a nos falar deste homem? Jean Delery foi um dos 4 que fugiram para o continente. Só que, como ele era mais, apesar de ser um sapateiro, ele era mais interessado em línguas do que os outros, e era mais instruído do que os outros. Então ele conseguiu viver entre os tupinambás durante mais de um ano, ou quase um ano, eu não lembro bem disso. Mas ele conseguiu evangelizar os tupinambás, ele conseguiu diversas coisas entre os índios tupinambás. Quando Villegagnon botou as mãos nele e seus companheiros, 2 companheiros,
Villegagnon os obrigou a responder por escrito algumas perguntas, que na realidade ia ser parte do julgamento dele. Quando eles são mandados de volta para a França, Villegagnon encerra todas aquelas respostas, é por isso que hoje nós temos essas respostas escritas em um volume encerado, de tecido encerado, e manda para um juiz em Brest, na França. Só que a volta foi muito tumultuada, eles chegaram lá praticamente mortos de fome, comeram tudo que havia dentro do navio, até os ratos, segundo a descrição do próprio Léry. Alguns comeram até os cinturões, os sapatos, o que era de couro que eles podiam comer. E um deles ficou no Brasil, desceu para São Paulo e mais tarde foi visto em São Vicente, que é Jacques Le Ballet. E ele foi preso, depois sentenciado na época na Bahia, e a sentença dizia que ele deveria ser enforcado na praia de São Vicente, onde começou a vomitar suas heresias. E em São Vicente ele, enquanto era enforcado, parecia que estava sofrendo muito, e aí tem dúvida se o padre Anchieta se compadeceu dele ou se resolveu diminuir e cortar a vida dele para que ele não abjurasse a fé católica, que o Anchieta declara em uma das cartas que ele tinha se convertido ao catolicismo. Ele vai lá e puxa pelos ombros para que ele morra mais rápido. Então, quebrando o pescoço, morreu logo em seguida. E é o último dessa expedição. Praticamente se encerra esse ciclo, então. Na realidade, os historiadores costumam dizer que essa é parte da história da Igreja Francesa que aconteceu no Brasil. Só que nós brasileiros, à luz da Confissão de Fé da Guanabara, que é esse documento assinado por eles em resposta às perguntas de Villegagnon, achamos que é mais do que isso, deveria fazer parte da história do Brasil também. Então essa tentativa frustrada se deu exatamente entre 1555 a 1567, né? Mais ou menos isso, quando termina datas tudo. aproximadas, né? Mas foi uma tentativa de fato fracassada, exato. de implantar aqui o calvinismo, o protestantismo na sua vertente calvinista, não é isso? Agora, caminhando um pouco mais para frente, quando nós já chegamos ao século seguinte, o século XVII, nós reconhecidamente sabemos de uma incursão que aconteceu por parte dos holandeses ao Nordeste. Como é que foi este outro braço da história do protestantismo no Brasil? Na realidade, eles vieram aqui tentar implantar a Companhia das Índias Ocidentais, né? As orientais estavam na Índia e aqui eles tentaram fazer a mesma coisa que estavam lá. Só que trouxeram toda a civilização, todas as ideias de religião da Reforma, que já estava bem arraigada na Holanda, e trouxeram muitos pastores. Aqui o trabalho deles com os índios foi extremamente profícuo. Os índios, houve conversão de índios, inclusive índios ordenados. Eles chegaram a montar 3 presbitérios, que ia da Bahia até perto do Maranhão. Na verdade, a primeira tentativa foi exatamente estabelecer uma igreja em Salvador, na Bahia. Uma tentativa também frustrada, se não me falha a memória, no ano de 1624 a 1625. Um período até coincidente com a saída dos pais peregrinos ou puritanos da Inglaterra para colonizarem os Estados Unidos. Exato. Essa saída dos puritanos se deu em 1620, quando quem governava era o rei Tiago, né? E logo na sequência, em 1624 para 1625, os holandeses também tentaram se estabelecer aqui no Nordeste, na Bahia, mais especificamente em Salvador, mas não foi uma tentativa exitosa. Aí, num segundo momento, a partir do ano 1630, eles se estabeleceram um pouco mais acima. No Recife. No Recife, exatamente, que é a segunda fase desta invasão holandesa, né? Exato. O interessante é que quando eles saíram lá para o meio do século, as influências deles permaneceram até o final do século. Inclusive, há teses hoje de acadêmicas que mostram que eles influenciaram em muito
a chamada Guerra dos Bárbaros, a Revolução dos Bárbaros, que aconteceu no Nordeste, durou 100 anos, contra os portugueses. Mas quando os portugueses finalmente conseguiram expulsá-los, deram a ele 10 navios e eles voltaram para a Holanda. Só que um dos navios se perdeu num nevoeiro e foi parar no que eles chamavam de Nova Amsterdã, que hoje é Nova York. Se você pegar o mapa da ilha de Manhattan, você encontra um condado chamado Nassau, que é em homenagem ao príncipe Maurício de Nassau, que foi o líder deste aqui movimento. no Brasil. E como é que se deu, em termos teológicos, este movimento? Parece que houve a plantação de algumas igrejas de fato foram alicerçadas com este movimento holandês. Como é que tudo se deu em termos eclesiásticos, em termos teológicos e tudo mais? Sim, deu sim. Eles, como eu disse, eles formaram 3 presbitérios, eu acho que 20 e poucas igrejas. Tinham pastores holandeses aqui, tiveram ensinamento para índios. Índios foram ordenados aqui. Índios participaram de um concílio em Amsterdã. É muito interessante, índios falando holandês e participando ativamente de um concílio religioso em Amsterdã. Não sei exatamente se é Amsterdã ou outra cidade dela, mas na Holanda. Agora eu não lembro certo qual cidade. Mas participaram de lá e voltaram aqui com as diretrizes, porque na realidade havia uma simbiose muito grande entre o concílio religioso e a companhia, e a parte de comércio. Às vezes não sabia quem mandava em quem era o principal, ou se o principal, Maurício de Nassau, por exemplo, era um homem da nobreza, mas ele veio comandando tudo isso através de suas ligações religiosas, né? Ele tinha muitas ligações religiosas, e o interessante participou da independência. O próprio Maurício de Nassau também, ele deu liberdade de culto, tanto aos judeus como também aos católicos. Ele era da Casa de Orange. Exatamente. Ele era da Casa de Orange. E o mais importante é que esse movimento, por ter uma duração um pouco mais longa, de 24 anos aproximadamente, ele acabou por nos deixar algum legado, embora hoje nós não colhamos mais frutos disso, né? Mas na época, sem dúvida, foi um movimento importante. Foi sim, foi um movimento importante. Hoje a única marca que a gente tem em Olinda da passagem deles lá é um resto de farol, de observatório astronômico, que com isso eles queriam descobrir como que era o céu do hemisfério sul. Para você ter uma ideia do quanto interessado eles estavam em cultura. É o primeiro farol o primeiro observatório astronômico do hemisfério sul. E você vai hoje, os guias turísticos de Olinda dizem que isso é o resto do invasor. Que invasor, né? Fantástico invasor que estava preocupado com a parte cultural, a parte religiosa. E voltamos para os portugueses, houve um regresso em diversas coisas, na cultura, na religião. Mais tarde, os índios convertidos fugiram para o Ceará, ficaram perto da atual Baturité, na Serra da Ibiapaba. O padre Vieira mandou uma carta para os superiores jesuítas, avisando que Ibiapaba ia se transformar na Genebra brasileira. Foi quando eles conseguiram levantar o exército daqui, o exército foi lá, massacrou, não sobrou nenhum. Alguns, antes disso, fugiram para ilhas do Caribe. Eu não sei exatamente, não lembro agora exatamente quais ilhas, mas em algumas ilhas eles estimularam a plantação de açúcar. Se tornaram não só agricultores, como industriais do açúcar. O açúcar estava em moda naquela época, devido às guerras napoleônicas. Napoleão, para conseguir açúcar, usava beterraba. E eles, com a cana aqui, que já tinha experiências em outros países e trouxeram para cá, se aclimatou bem aqui nos trópicos, tanto no Brasil quanto no Caribe, produzirem açúcar em abundância aqui. É interessante também, pastor, que nós falamos sobre a França Antártica, mas há que se destacar também, há que se ressaltar alguma coisa a respeito da França equinocial, que foi uma tentativa de colonização por parte dos franceses à região da ilha de São Luís, capital do Maranhão hoje. Aliás, São Luís é a única capital brasileira que não foi fundada pelos portugueses, mas sim pelos franceses. Há que se destacar também que esta incursão foi de natureza muito mais
mercantilista do que necessariamente religiosa, embora Daniel de Latouche, que foi quem levou adiante, quem foi o líder desta invasão, ser protestante, mas realmente ele não era um cristão. Exato. Embora a expedição não fosse cristã, embora o seu líder o fosse. Destaca-se por ser francês, porque o normal do francês é ser católico. Exato. Dificilmente seria um protestante. Agora, se fosse holandês, normalmente seria protestante, raramente seria católico. Pela própria Constituição do país, né? As influências que o país recebe e tudo mais. Agora, esse período foi curto de influência dos franceses na ilha de São Luís, de 1613, 1612 a 1615, então um período bastante breve, mas o suficiente para realmente inaugurar uma cidade, que hoje é a capital do Maranhão, e ao mesmo tempo deixar esta marca, né? Bom, nós estamos conversando aqui com o pastor Fulton Nogueira a respeito das raízes do protestantismo no Brasil. Te convido aqui, continue conosco, porque no próximo bloco nós falaremos exatamente sobre a cristalização desse processo que levou à inauguração da Igreja Evangélica Brasileira, a Igreja Evangélica no Brasil. Nos vemos daqui a pouquinho.